ela pode ser feita de duas maneiras. Você pode fazer uma transferência mássica quilo. Então a transferência é medida em quilo. Mas você pode também fazer uma transferência molar. Então aqui já é medido em quilomol. Então, uma mesma quantidade transferida pode ser medida em quilo ou medido em quilomol. Bom, quando você vai fazer a transferência mássica, você precisa de um sujeitinho chamado ρ. O que é esse ρ? Esse ρ se chama concentração mássica. Essa concentração mássica de uma determinada substância é medida em quilo por metro cúbico. Quilo por metro cúbico. Essa concentração mássica nós costumamos chamar de densidade ou massa específica, né? Agora, quando nós usamos transferência molar, a concentração molar representa-se pela letra C. A letra C é a nossa concentração molar. Essa concentração molar, ela é medida em quilomol por metro cúbico. Agora, existe um sujeito que eu represento pela letra minúscula, que se chama taxa de transferência mássica. A taxa de transferência mássica, ela tem por unidade quilo por segundo. E como que eu calculo a minha taxa de transferência mássica? A única expressão que nós vamos usar aqui é a lei do resfriamento de Newton. Então vai ser um HN que multiplica uma determinada área, que multiplica a concentração mássica em uma superfície, menos a concentração mássica em um fluido. Porque normalmente a transferência de massa se dá de uma superfície para um fluido. A sublimação, por exemplo, a naftalina. A naftalina é sólida, mas a sublimação quer dizer que massa de naftalina passa instantaneamente para o estado de vapor, impregnando o ar. Correto? Então eu quero saber qual é a taxa de transferência de naftalina daquela pedrinha para o ar. Muito bem. Do lado de lá, nós temos a mesma ideia,
só que usando unidade molar. Então você tem aqui um N maiúsculo. O que é esse N maiúsculo? É uma taxa de transferência molar. Aqui já é medido em quilomol por segundo. Quando você for calcular o N maiúsculo, você vai fazer a mesma coisa. HN é o coeficiente convectivo, vamos falar dele daqui a pouco, vezes o AS, só que agora você pega a concentração da superfície menos a concentração do fluido. Correto? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse N e vamos dividir por um determinado L. L é comprimento. Quando eu faço isso, eu crio uma taxa de transferência mássica por unidade de comprimento. Quando a unidade é por unidade de comprimento, eu passo a diferenciar colocando uma linhazinha, o N'. O que é o N'? É a taxa de transferência mássica por unidade de comprimento. A unidade disso aqui tem que ser quilo por segundo vezes metro. Você está pegando o quilo por segundo e dividindo por metro. Então fica quilo por segundo é metro. O similar do lado de lá é o N maiúsculo dividido pelo L, que eu vou chamar de N', N maiúsculo linha. É a mesma coisa, só que é taxa de transferência molar por unidade de comprimento. Isso aqui é o quilomol por segundo vezes metro. E finalmente, queridos, eu vou pegar esta área que está aqui e vou passar dividindo. Agora eu vou pegar o meu N e vou dividir pelo AS. Quando eu pego o N e divido pela área, surge o N duas linhas. O que é o N duas linhas? O N duas linhas chama-se fluxo mássico. O fluxo mássico é o quilo por segundo, só que agora é por unidade de área. Esse é o chamado fluxo máximo. Você deve lembrar, fazendo uma analogia com o transferência de calor, que quando você pega o fluxo e multiplica pela área, vira taxa de transferência. Lá, se você fizer a mesma coisa, pegar o N e dividir por AS, você vai ter o N duas linhas. Esse N duas linhas é chamado de fluxo
molar é o quilomol por segundo vezes metro quadrado. Então esses são os parâmetros, né? Agora, para cada parâmetro mássico existe o seu correspondente, o que, turma? Molar. Agora, uma pergunta que não quer calar. Professor, e como que eu faço para transformar uma coisa que é molar em uma coisa que é massa? O que é que eu faço? Para você fazer isso, para você fazer essa transformação, entra em cena uma massa específica molar. A massa específica molar, ela é medida em quilomol por quilo. Então, se eu quero, por exemplo, eu forneço para você o N, a taxa de transferência molar. Eu quero o Nzinho, a taxa de transferência mássica. Como é que eu faço? O Nzinho é o N vezes o μ. Se você pegar o N, que é quilomol por segundo, que é o quê? Que é quilo por quilomol, certo? Então, você pegar quilomol por segundo e multiplicar por quilo dividido por quilomol, cortou quilomol por quilomol, vira quilo por... É assim que eu faço a conversão de uma coluna para outra. Se eu quero o N linha, eu pego o N maiúsculo linha e multiplico por 1000. Se eu quero o N duas linhas, eu pego o N maiúsculo duas linhas e multiplico por 1000. É assim que eu converto de mol para quilo. Correto? Essa massa específica molar é um valor só? É um valor. É um valor. Depende, varia de exercício para exercício. Correto? Agora, querido, só falta falar um pouquinho sobre esse HM. Esse HM é uma taxa, é um coeficiente de transferência de massa por convecção. Esse camarada, ele tem para a unidade a mesma unidade da velocidade. Metros por o quê? Por segundo. Ok? É a mesma unidade da velocidade. Esse HM, ele é médio. Ele é médio. Para você calcular o HM, você precisa do H local. O HM, ele vai ser 1 sobre L integral de 0 a L de um determinado HX dx. É assim que eu determino o valor de HM para poder usar ali naquelas expressões. Ok? Agora, a melhor maneira de você entender tudo isso que eu fiz é através de uma aplicação. Agora eu preparei um probleminha para vocês, fora do livro, para resolver, para vocês terem uma ideia de como se usa essa parafernália que está aí. A gente tem uma grande